eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Os judeus queriam ser salvos, afirmavam que eles já eram salvos, a maioria, porque eles tinham a lei, e a lei veio só para revelar o pecado, para revelar que ninguém cumpriu ela. Jesus cumpriu toda a lei, homem nenhum cumpriu a lei. E eles julgavam os outros como se eles não pecassem. E Paulo vai revelar para eles que tanto judeus quanto gregos, todos, a Bíblia diz, todos estão debaixo do pecado, que a lei não veio salvar ninguém. E o Espírito Santo, os apóstolos, vai falar que não salvou por quê? Porque estava enferma pela carne, não tinha a presença do Santo Espírito na alma plena, não tinha. O Espírito de vida não estava no Antigo Testamento agindo dentro deles. Por isso que eles sabiam que tinha que ter um sacerdócio sempre para entrar no santuário por eles, oferecendo aquele sacrifício, para levar eles a Deus de novo, e era sempre isso. Por isso que em Hebreus fala que o sangue de bode, de touro, não fez a obra em ninguém, e era impossível. Eles continuavam pecando, porque estavam debaixo da lei. A lei não foi feita para santificar plenamente, foi só para revelar que eles não conseguiam. Amém? É isso. Então, o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para quê? Só para revelar que eles estão condenados. Por isso que nenhuma carne se justificará diante dele pelas obras da lei, porque a lei só veio trazer o conhecimento do pecado. É isso que o Espírito Santo usou o apóstolo para falar direto com eles. Eles não aceitaram, e eles mesmos mataram Jesus por não aceitar isso, mas graças a Deus alguns aceitaram. Amém? E isso para que toda boca esteja fechada e todo mundo veja que são condenados. É só para isso. Nenhuma carne, não há um justo, nenhum sequer, todo mundo sujeito ao juízo de Deus por estarmos debaixo do pecado. É isso que a Bíblia diz. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus o que ele fez depois. E continue com isso, mantém a humanidade o quê? Manteve a humanidade o quê? Separada de Deus, é o que a Bíblia diz. Separada de Deus, sem a vida de Deus, inimigos de Deus. Essa é a verdade bíblica. Ninguém tem Deus sem Jesus. Continua separado de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz que, e isso que nós somos inimigos, mas a Bíblia diz que agora se manifestou a justiça de Deus sem as obras da lei. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mudou. Amém? É isso que diz no capítulo 3. Agora, capítulo 3, versículo 1. Agora, mas qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, capítulo 1. Em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tua palavra. Não tem como ir contra Deus. Amém? E venças quando fores julgado.
E se a nossa justiça foi a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa se acontecer isso. E no capítulo 5, vai revelar que, sendo, pois, justificado, mediante a fé em Jesus, essa inimizade acaba. A inimizade acaba com Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. O perdão dele lá na cruz, sem participação nenhuma nossa, é pela graça. Pela graça sois salvo. Pela graça, todos os meus pecados anteriores foram perdoados. Graças a Deus. Ele não levou em conta o tempo da ignorância, deu oportunidade, e todos os meus pecados cancelados pela fé em Jesus. Amém? Lá na cruz eu sou perdoado, e tinha que ser um homem, por isso que Hebreus vai falar que ele se fez homem, veio em carne, tinha que ser homem para cumprir toda a lei. A lei tinha as exigências da lei, homem nenhum poderia cumprir a lei. Todos impossível, não cumpriram, todos falharam, mas Jesus cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Amém? Não deixou nada, até o batismo com João, o João fala, eu te batizar, ele tem que se cumprir as escrituras. Amém? Cumpriu tudo, fez tudo por nós e para nós. Por isso que é graça, amém? Por isso que, olha quem passou por isso tudo. Alguém que nunca conheceu o pecado. Morrer como um miserável, desgraçado pecador, sem ter nunca cometeu um pecado por nós. Amém? Já pensou? Para quem merece já é um sofrimento descomunal. Agora, já pensou, você tem a dor do sofrimento e a dor de tu ser inocente? Sentir naquele momento a separação do pai, que foi a maior desgraça para ele. Amém? E Jesus fez por nós. Amém? E em Cristo, ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus, que ele é dono por direito de criação. Ninguém é dono de ninguém, Deus é dono de tudo, tanto é que no final vai todo mundo ter que prestar conta com ele, amém? Todos vão ter que, até sair do fundo do alto mar, vai ter que sair para se apresentar a ele, porque ele é o dono, amém? Ele é o dono, e a gente tem que botar isso na cabeça. Então, em Cristo Jesus foi estabelecido o quê? A paz. A paz, lá na cruz é estabelecida a paz. Os pecados, pela fé em Jesus, Jesus me olha de coração, eu tendo fé em Jesus, e meus pecados sendo cancelados ali, esquecidos os meus pecados anteriores, que me separava dele, ele olha para mim como justo. Amém? O miserável, condenado, agora ele olha como justo, e acaba a inimizade, graças ao Senhor Jesus. Então eu fui o quê? Justificado pela obra de Jesus, pela fé nele, só acreditei em Jesus, e meus pecados foram todos cancelados. Por isso que quem vai me condenar mais? Se ele que fez a obra por mim, quem é capaz de me condenar mais? Amém? Isso se chama graça. Amém? A graça de Deus lá na cruz. Então, e agora sendo contado como justos, só que agora veio o Espírito de vida.
Amém? Que não tinha no antigo. Agora chegou. Amém? Aqui é que está a maravilha. Sai a culpa do pecado, sai o que me separava de Deus é cancelado e agora eu posso viver com Deus essa vida. Amém? Porque faz parte da graça. A graça me leva para a cruz. A graça me tira do túmulo. Amém? Isso tudo é graça. Isso tudo foi obra de Deus, o plano de Deus, a obra de Jesus aqui, 3 anos aqui, e depois desce a terceira pessoa da Trindade. Amém? E desceu mesmo, amém? Graças a Deus, depois que nós somos justificados, aí a Bíblia diz que o amor de Deus, a Bíblia diz que agora o amor de Deus, que eles não tinham isso lá, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito, coisas que eles não tinham, mas o amor de Deus agora é derramado dentro de nós pelo Espírito, e a Bíblia diz que pelo Espírito é a morada de Deus em nós, isso é graça. Amém? Isso é graça em nome de Jesus. O Espírito de vida chegou. Pela fé em Jesus. Bem, se eu recebi a graça, e Ele fez isso tudo por mim, eu recebi a graça, por causa do pecado, correto? Por causa do pecado. Ele revelou a graça para nós, por causa da culpa do pecado. O pecado nos separava dele, então ele manifestou a graça dele para nos libertar do pecado, para nos perdoar, para nos libertar. Aí o que o Espírito Santo vai usar o apóstolo Paulo para falar assim, que os judeus poderiam estar pensando, já que a graça foi manifestada por causa do nosso pecado, então vamos continuar no pecado e praticando mais pecado, para quê? Para vir mais graça sobre nós. É isso que eles podiam estar pensando. Capítulo 6, versículo 1, quer dizer isso. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo corta, o Espírito Santo usa o apóstolo para falar assim, ei, que isso? Claro que não. A graça não foi para isso. A graça não foi para isso. A graça não é para isso. A graça, o Espírito Santo, a verdade sobre Jesus foi para a gente continuar no pecado. Foi para a gente, quer dizer que eu recebo mais graça de Deus, continuando no pecado e praticando mais? De modo nenhum. Amém? De modo nenhum. Nós, a situação nossa é essa aqui. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos. Amém? O cristão está morto para o pecado. Estamos mortos. Amém? Ou não sabeis, aí o Espírito Santo vai revelando, amém, irmão? Vai revelando. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ele usa o batismo, amém? Batismo é mergulho. É mergulho. Paulo está falando no batismo, simbolizando, usando o batismo, está falando, a gente mergulhou junto com ele na morte dele. Amém? Mergulhamos, graças a Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para quê? Para que isso? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, o poder do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Amém. Novidade de vida. A graça não foi para ficar no pecado não, nem para continuar pecando, foi para andar em novidade de vida, porque a graça simplesmente tornou tudo novo na minha vida. Novos princípios, novas escolhas, novas amizades, novo caminho, novo tudo. Novidade de vida. A velha vida morreu.
fomos com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Eu vou conhecer na verdade, vou conhecendo a verdade, vou conhecendo a verdade, e a verdade vai me libertando, porque a obra da graça, primeiro, o perdão dos pecados. A obra da graça continua a obra de santificação. Agora, depois do perdão, vem a santificação. A santificação é revelar que eu estou morto para o pecado. Basta eu escutar a vontade de Deus para a minha vida. Basta eu escutar o que o Senhor quer para a minha vida, que é a obra de santificação, por causa da presença do Santo Espírito, coisa que a lei não poderia fazer. Agora, o Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou. Agora é a lei da liberdade. Amém? A Bíblia, quem cria confusão com uma simplicidade dessa, vai queimar no inferno. Vai queimar no inferno. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus vai se manifestar contra os que são contenciosos, contra aqueles que não obedecem à verdade. Sobre esse, não dá para entrar em contenda eu lendo um texto desse. Isso aqui está mais claro do que o quê? A Bíblia diz que eu morri para o pecado em Cristo, e eu vou ser julgado dessa forma. Ele julga segundo a sua verdade. Ele sabe o que ele pode fazer numa alma. Então ele trata daquele que diz que está nele do jeito que ele revela o que ele faz na alma. Pensando que a minha graça então é para continuar no pecado, para que eu me manifeste na vida de você? Não, de modo nenhum. Vocês estão mortos para o pecado igual Jesus, mas vivo para Deus, para andar em novidade de vida. Novidade. O velho homem foi com ele crucificado. O velho morreu. O velho morreu. Onde existe o pecado, ainda existe a culpa, ainda existe a condenação. Se contra a lei. Não morreu com ele na cruz. Mas quem morreu, mergulhou com ele na morte dele na cruz, ressuscitou igual. Para andar em novidade de vida, o propósito. Não é brincadeira. E os judeus ficavam julgando os outros sem experimentar isso. E o Espírito Santo usou o apóstolo e falou assim: vocês julgam, mas faz o mesmo. Está pensando que o juízo de Deus não vai vir sobre vocês? Que faz a mesma coisa. A lei do Espírito de vida não permite você praticar o erro, não te deixa na prática do pecado, tu passa a odiar aquilo que te mantinha separado de Deus, levando uma vida inútil. Amém, irmão? É isso ou não? Louvado seja Deus, e a Bíblia é bem clara, os que pertencem agora a Cristo, os que são de Cristo, vai ser revelado, porque a Bíblia diz que eles crucificaram as suas paixões, seus desejos, foi tudo crucificado com ele lá na cruz. Gálatas, capítulo 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito não pode fazer isso não, não pode fazer aquilo não, não pode fazer isso não, isso não se faz, hein? Não pode fazer isso não. Andar no Espírito já é revelar o amor de Deus, a santidade, é revelar a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, aí é andar, deixar o Espírito Santo guiar. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Não fica igual os fariseus, doutores da lei, eles andam no amor de Jesus. Amém? E quem são de Cristo
os seus desejos, suas vontades, seus interesses, tudo aquilo que me governava antes, acabou. Acabou. Agora é tudo novo. Amém? Novos princípios. Tudo novo. E se não for assim, se o Evangelho me revelar algo que eu ainda não me libertei e continuar me revelando e eu não me libertei, eu ainda estou recebendo o Evangelho como eles receberam a lei. Porque a lei foram letras, palavras. O Evangelho são letras, palavras. Mas aqui está o Espírito de vida que me leva e me mata na cruz. Porque essas palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Ela me pega e me mata na cruz, me faz mergulhar com Ele na morte e me levanta do túmulo com Ele. A lei não podia fazer isso, mas o Espírito de vida está aqui para fazer isso, me convencer quem eu era e entender o que Ele fez por mim. É isso. E só com o Espírito Santo que eu entendo o que aconteceu lá na cruz. Amém? E saber que é tudo verdade, que Ele orou por mim, no capítulo 17 de João, Ele orou por mim, Ele morreu por mim, se entregou por mim. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, Ele se entregou por mim, porque sentiu na alma o que Ele fez. Aí quando acontece, tu sai do túmulo. Tu sai do túmulo, tu não é mais insensato, você quer saber qual é a vontade do Senhor. Você quer saber, igual o apóstolo Paulo levantou e falou, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Isso não é brincadeira, mas estão pensando que a graça é para continuar levando a vida que quer e não tem problema nenhuma, e porque já tudo foi feito. A graça não diz isso. A graça justifica, santifica. E santifica, eu amo a santificação. E a verdade me diz que eu vou me apresentar, tá? O que tu vai fazer? O que a senhora vai fazer? O que o senhor vai fazer? Te libertar. Te libertar. Algo muito sério que vamos falar aqui. Se você está estacionado, você não sente a evolução da santificação na alma, a culpa está sobre você. E onde tiver a culpa, está alguém condenado. Se morrer agora ou Jesus voltar agora. Sem essa santificação, ninguém. Porque quem justifica, santifica e mantém se santificando. E gera esse desejo na alma. Gera. Tudo se fez novo e eu revelo isso. Não é que eu vou querer, eu estou querendo. Não, acontece. Acontece. Não é sentimento. Eu estou querendo. Não é eu estou querendo. O querer de Deus, o efetuar, se torna uma realidade. Amém, irmão? Para que a lei, para que todo mundo seja condenável, para que declarar, somos culpados. O Evangelho não é isso, o Evangelho é o Evangelho da libertação. Ninguém pode, escutando essa palavra, continuar tendo sentimento de culpado, porque senão não sobe para morar com Ele. Porque isso aqui é a libertação. Então, entendeu, irmão? Eu não posso falar o contrário. Não posso. A lei foi só para revelar o pecado. Foi só para revelar o pecado, a lei. Foi só para eles declarar assim, impossível. Impossível. O Evangelho não. O Evangelho foi revelado para a gente falar assim, obrigado, Jesus. É diferente. A lei não. A lei foi para todo mundo sentir a dor de não conseguir não fazer. E ele sentia, miserável homem que eu sou. Agora não, obrigado por eu ser teu filho. E eu amar a tua verdade e querer porque querer obedecê-la.
A culpa não existe mais. Sai a culpa do pecado e ele trabalha em mim e me tira de mim o poder do pecado para me dominar, ele tira também. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. É isso que eu estou. O morto. Se eu estou morto para algo, aquilo não vai me pegar nunca que eu estou morto. É assim que ele me vê. Se tem um pecado da minha vontade, seja lá o que for aqui, sentimento ruim me dominando sempre, ele falou, para isso tu está morto. Aí ele entra, vem o escape, que a Bíblia diz. E o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Vocês estão mortos para ele. Porque aquilo que tu desejava e não me agradava, você morreu tudo morreu comigo na cruz. E depois levantou um novo homem comigo também. Essa é a Bíblia. O resto é mentira. E quem morrer, ou Cristo voltar, não tiver de acordo com as palavras do Evangelho, as cartas, é a santificação. Eu amo as cartas. Quando eu vou lá quando eu vou para o Antigo Testamento é porque aqui nas cartas está me jogando para lá, para me dar uma olhada no que está escrito lá. Mas eu amo as cartas, porque no Evangelho está o meu mestre, o que ele fez por mim, eu já sei bastante, mas vou lá também, mas as cartas é para me limpar cada vez mais. É obra do Espírito. É obra do Espírito. É obra do Espírito, amém? Então, que a obra do Espírito se concretize, porque onde existe alguém ainda que deveria estar aqui e não está em pecado. Ele está dando oportunidade para chegar lá. Mas isso tudo é por amor a Cristo. Tem que se render e revelar que não passava e não passa de um miserável e que o miserável tem que morrer na cruz. Só assim. Amém? Que seja essa a verdade em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé.